Olá pessoal, hoje na aula de português nós vamos estudar interpretação de texto, contagem e divisão silábica, ou seja, divisão de sílabas e o encontro de consoantes com a letra L. Então venha com a professora, abre aí já na sua página 22, que nós vamos estudar da 22 até 31 para nós falar sobre os assuntos de hoje. Vamos lá? Olha na abertura, nós estamos na abertura da unidade 14. Ui, que medo! O que a menina da imagem será estar sentindo? Observa os cabelinhos dela. Será que ela está com medo? O que pode estar fazendo ela sentir desta maneira? E você, já sentiu medo de alguma leitura, de algum livro, Ou então de um filme ou um desenho que você assistiu? Nessa unidade nós vamos falar sobre isso. Então vamos ver por que será que as pessoas têm medo? Então na página 24 de vocês, você tem medo do quê? Vamos pensar sobre isso? Por que é que temos medo de algo? Nessa história aqui, nós vamos ver de uma menininha que morria de medo de tudo. É a Chapeuzinho Amarelo, amarela de medo. Vamos ler comigo? Chapeuzinho Amarelo era uma menina que tinha medo de tudo. Medo de trovão, de cobra e de sombra. E de lobo, então. Nossa! Essa era o maior medo da garota. Até que um dia ela topou com uma criatura e teve de encarar seu próprio medo. Chapeuzinho Amarelo, escrito por Chico Buarque e ilustrado por Ziraldo, é da editora José Olímpio. Outras histórias e personagens da Folha de São Paulo. Então, esse texto foi tirado desse site, tá bom? Página 25. Um jogo rápido e uma interpretação de texto para você. Número 1. O texto que acompanha a capa do livro é chamado de sinopse. Já falamos isso nas aulas anteriores, Isso. Marque um X na resposta adequada sobre esse texto. A sinopse conta toda a história de Chapeuzinho Amarelo, então o leitor não precisa ler o livro. A sinopse apresenta um resumo da história Chapeuzinho Amarelo e algumas informações sobre o autor e ilustrador e a editora. Então vai marcar o X somente na resposta correta. Número 2. A sinopse apresenta o final da história do livro. Então, sim ou não? Então, faça aí, depois você dá pausa novamente para corrigir comigo. Vamos corrigir? Acredito que pausa você já deu. Então, lá, o texto que acompanha a capa do livro é chamado de sinopse. Marque um X na resposta adequada sobre esse texto. Se você marcou a sinopse, apresenta um resumo da história de Chapeuzinho Amarelo e algumas informações sobre o autor, o ilustrador e a editora, você acertou. E a sinopse apresenta um final da história do livro? Não é? Ela apresenta as principais informações. Ainda na página 25, agora o exercício número 3. A sinopse foram descritos alguns medos de Chapeuzinho Amarelo. Observe as ilustrações, as imagens, e contorne a imagem que apresenta o maior medo que ela sentia. Ela sentia medo de raio, de cobra, o maior medo dela, o lobo ou a sombra. Número 4. Com a ajuda do professor, localize na capa do livro o que se pede e copie no espaço indicado. Então, qual é o título? Vai lá no livro que você vai encontrar. Letrinha B, quem é o autor? A professora leu. E quem é que fez a ilustração? Ou seja, o ilustrador. Então, pausa aí, faça e depois volta com a professora Isa para nós corrigirmos. Então, vamos corrigir agora? Número 3. Qual é o maior medo da Chapeuzinho Amarelo? O maior medo é o quê? O lobo, não é? Então, contorna a imagem do lobo. Agora, qual é o título do livro? Lá no número 4, na letrinha A, Chapeuzinho Amarelo, letrinha B. Quem é o autor? Chico Buarque. E quem fez as ilustrações? O Ziraldo.
Então, se você acertou, já pode avistar aí. Ainda na página 25, observe novamente o rosto do Chapeuzinho Amarelo retratado na capa do livro. Em sua opinião, o que a menina estava sentindo? Medo, tristeza ou alegria? Olha na capa que você vai ver. Número 6. De acordo com sua resposta anterior, você acha que Chapeuzinho Amarelo conseguiu vencer o maior medo dela ou ainda continua com medo do lobo? Marque um X na resposta e depois explique aos seus colegas a sua escolha, sim ou não. Acredito que vocês já fizeram com a minha leitura, né? Então, novamente, você vai olhar lá na capa do livro retratado. E aí, em sua opinião, o que a menina estava sentindo? Ó, a alegria, né? Na capa do livro, ela estava sentindo alegria. Por que será? Porque eu acredito que ela venceu o medo dela, né? E lá, de acordo com a resposta anterior, você acha que Chapeuzinho Amarelo venceu seu maior medo, que era o medo do lobo? A resposta é pessoal, não é? Então, você pode dizer que sim ou que não. Claro que, na minha opinião, vai ser sim, né? Ela estava sentindo alegria, então significa que o quê? Que ela venceu o medo dela, né? O medo de sombra, o medo do lobo, né? O medo de ficar no escuro e tantos outros que no livro retrata. Releia o trecho do texto. Até que um dia ela topou com a criatura. Presta atenção agora na leitura da Pro. Em sua opinião, a palavra em destaque poderia ser substituída por qual palavra? Ó, essa é a palavra destaque, topou, tá? Sem mudar o sentido da frase, pinte a resposta correta. Ela sonhou, ela encontrou ou ela caminhou. Então, você vai pintar só aqui. Não muda o sentido da palavra topou. Letrinha B. Agora, confira a sua resposta no dicionário e reescreva a frase com a palavra adequada. Vamos ver o significado no dicionário. Então, vá no dicionário e veja a palavra topou. E depois você vai reescrever a frase aqui, ó. Até que um dia ela o quê? Com a criatura. Então, você vai escrever aqui. Pausa aí no vídeo, faça e depois volta e corrige com a professora. Vamos ver se você acertou. Qual palavra aqui embaixo, não é? Faz o sentido completo da frase, trocando topou por sonhou, encontrou ou caminhou. É uma resposta pessoal sua, tá? Então, você vai ver. Até que um dia ela sonhou com a criatura. Até que um dia ela encontrou com a criatura. Ou até um dia ela caminhou com a criatura, tá bom? Agora, você vai conferir a sua resposta no dicionário e reescrever a frase embaixo aqui. Até que um dia, né? E vai contornar, ó, deu encontrou. Até que um dia ela encontrou com a criatura. Vamos ver o dicionário online de português agora? O significado de topou? Topou vem do verbo topar, o mesmo que entropicou, esbarrou, abarrou, chocou, tropeçou, encontrou, deparou. Significado de topar: encontrar. Veja a frase. Topei com vários conhecidos na estrada. Acertar, né? Aceitar, estar de acordo. Topo sua resposta. Bater com o pé inadvertidamente, dar uma topada. De repente, topei num dos degraus. Ok? Esses são os significados de topou. Agora nós vamos dar uma pausa e depois a gente volta com mais um pouquinho de aula. Ainda na página 26, contagem e divisão de sílabas. Releia duas frases que se referem ao livro Chapeuzinho Amarelo. Vamos ler, ó. Chapeuzinho Amarelo era medrosa, tinha medo de lobo. Agora separe as sílabas, as palavras de cada frase. Depois escreva no quadradinho a quantidade de sílabas de cada uma, ó. Chapeuzinho, ó. Chapeuzinho, 4 sílabas.
E aí você vai colocar o número 4 aqui. Depois, amarelo, era, medrosa, tinha, medo de e lobo. Faça aí, depois volta a corrigir com a professora. Vamos corrigir então? Vamos ver se você acertou. Ó. Chapeuzinho, ó. Chapeuzinho, 4 sílabas. Amarelo, ó. Amarelo, 4 sílabas também. Era, e tracinho ra, 2 sílabas. Medrosa, me tracinho dro tracinho za, 3 sílabas. Tinha, 2 sílabas. E medo, também 2 sílabas. Lobo, de 1 sílaba só, né? E lobo, 2 sílabas. Então, se você acertou, já pode avistar aí. Página 27, um jogo rápido para você. Observe as figuras. Depois, pinte as bolinhas de azul de acordo com o número de sílabas, o nome das imagens. Então, abacaxi, ó. Abacaxi. 4 sílabas, então eu vou pintar 4 bolinhas, tá? E assim por diante. Agora, forme o maior número possível de palavras combinando as sílabas abaixo. Então, você vai ver ca, lo, la, a, sa, to, go, co, be e pá. Você vai formar palavras com essas sílabas que estão aqui, tá bom? Faça aí, depois volta a corrigir comigo. Vamos corrigir então? Abacaxi, olha, 4 sílabas, já tínhamos falado. Agora, ó, banana, quantas sílabas? 3. E agora laranja? Laranja, quantas sílabas? 3 também, né? Agora, maracujá, quantas bolinhas eu vou pintar? 4. Agora, morango, quantas sílabas? Quantas vezes eu abri a boca? 3, né? Abacate, quantos? 4. E agora o outro, ó. Isso, pera, eu vou ter 2 sílabas. Agora, melancia, ó, melancia, 4 sílabas. E agora era para você formar o maior número de palavras possível, ó. A professora formou lago, lagoa, sapato, pato, sacola, cola, cabelo, calo, gola, casa, caco, asa, toca, belo, bela e pago. Então, se você acertou, marca aí. Página 27, exercício número 3. Separe em sílabas as palavras a seguir. Depois, escreva a quantidade de sílabas de cada uma delas, ó. Então, você vai separar felicidade, ó. Fe, tracinho li, tracinho si, tracinho da, tracinho de. E vai ver quantas sílabas deu, ó. Felicidade. Quantas sílabas deu? 5. E aí eu vou pôr o número 5. E assim sucessivamente. Todas elas também, tá bom? Agora vamos corrigir. Felicidade, ó, vai ter 5 sílabas. Viagem. Vi, tracinho A, tracinho Gen, 3 sílabas. Camiseta. K, tracinho Mi, tracinho Z, tracinho Sa, 4 sílabas. Lâmpada. Lã, tracinho Pá, tracinho Da, 3 sílabas. Biblioteca. Bi, tracinho Bli, tracinho O, tracinho T, tracinho K, 5 sílabas. E janela eu vou ter já, tracinho Ne, tracinho Lá, 3 sílabas. Então, pode avistar aí já. Página 28, momento da ortografia. Encontro de consoante com a letra L. Leia as frases seguintes e observe as letras, as palavras em destaque. Então, agora você vai ler a letrinha A e a letrinha B e ver a palavra que está em destaque, ou seja, essa que está em negrito aqui, ó. Então, letrinha A, Chapeuzinho Amarelo tinha um plano para deixar de ter medo. Qual será esse plano? Letrinha B, Chapeuzinho Amarelo andava aflita com medo do lobo. Olha as duas frases, plano e aflita.
Agora separe em sílabas as palavras destacadas nas frases. Então, você vai separar plano e aflita. Plano aqui, aflita aqui. Separe e depois volta para corrigir comigo. Observe as sílabas dos quadradinhos coloridos. O que elas têm em comum? Marque um X. Então, veja lá, ó. Elas iniciam com a consoante mais a letra L. Elas iniciam com uma vogal mais a letra L. Então, veja aqui, se elas iniciam com uma consoante mais a letra L ou uma vogal mais a letra L. Os encontros de consoantes BL, CL, FL, GL, PL e TL sempre estarão nas mesmas sílabas, isto é, não podem ser separados. Então, agora faça aí da pausa e depois volta a corrigir. Lembrando, ó, que PL e FL não pode ser separado da sílaba. Agora, vamos corrigir? Então, era para você separar em sílabas, ó, a palavra plano e aflita. Vamos ver se você acertou? Nesse quadradinho, nós vamos separar plano. E no outro, aflita. Vamos ver como ficou? Aflita. Então, se você acertou, já pode vistar. Observe as sílabas dos quadradinhos coloridos. Os que elas têm em comum, ó. Elas iniciam com uma consoante mais a letra L, tá bom? Página 28, um jogo rápido para você fazer. Leia as palavras a seguir, depois contorne os encontros de consoantes com a letra L. Esse é muito fácil, ó. Aqui eu tenho o F e o L, então eu preciso contornar. Aqui também eu tenho. E aqui, ó, eu tenho C e o L. Então, você vai contornar as que tem FL, C e L, P e L, T e L e assim por diante. Depois, encontre no número 2 agora. Encontre no diagrama a seguir 6 palavras que têm consoantes acompanhadas com a letra L. Então, pausa aí, faça e depois volte a corrigir comigo. Não esqueça, pessoal, quando for achando no diagrama, já vai pintando, que aí fica mais fácil de você encontrar as outras. Vamos corrigir, então? Então, era para você contornar somente os encontros de consoantes com a letra L. Olha lá em floresta, flor, planta, atleta, classe. Bicicleta, glória, inglês, flauta e clara, plástico, dupla, atlântico, blusa e claro. Agora, vamos ver se você acertou no diagrama. Olha lá, florido, pleno, iglu. Olha lá o próximo, atletismo, problema e o último é floco. Então, se você acertou, já pode vistar. Página 29, exercício número 3. Escolha as 2 palavras que você encontrou no diagrama e forme frases com ela. Isso é uma resposta pessoal de vocês, tá? Número 4. Complete as palavras com L e depois escreva as palavras formadas. Então, paca vai virar placa, e você vai escrever placa aqui. Depois a letrinha B, pano, depois fecha e depois cima. E aí você vai escrever aqui. Pode fazer aí, depois volta a vistar comigo. Vamos ver se você acertou. A primeira é pessoal, né? A número 13 é pessoal. Agora, paca virou placa e você vai escrever placa. Pano virou plano. Fecha virou flecha e cima virou clima. Então, se você acertou, pode vistar aí com lápis colorido. Ainda na página 29, exercício número 5 agora. Agora, separe as palavras a seguir em sílabas, mas observe que o número de quadradinhos pode não corresponder ao número de sílaba das palavras. Então, por exemplo, ó, biblioteca, deu todos os quadradinhos, mas claridade pode não dar, planeta pode não dar, globo pode não dar,
Aflito pode não dar e motocicleta também pode não dar ou pode dar. Então, você fique atento com os números de quadradinho, tá bom? Exercício número 6. Complete os quadradinhos em branco com uma das sílabas a seguir e forme palavras. Veja o exemplo, ó. Plá, clá e flor. Então, olha lá. Clarinete, tá? Ela usou clá. E agora os outros? Você que vai achar aí se é plá, clá ou flor. Então, faça depois da pausa novamente e corrige, por favor. Vamos ver se você acertou o número 5, ó. Biblioteca. Coube todos em todos os quadradinhos. Vamos ver claridade? Claridade. Já sobrou um quadradinho. Vamos ver planeta? Planeta. 3 sílabas. Globo. 2 sílabas. Vamos ver aflito. 3 sílabas. E motocicleta. Deu as 5 sílabas. Agora vamos ver se você completou os quadradinhos em branco e acertou. Olha lá. Claro, floresta, floco, planalto e plano. Então, se você acertou, pode avistar. Vamos fazer a hora da leitura agora? Então, dedinho na leitura com a professora. Quando eu não consigo dormir, o que será que acontece? Vamos ver na página 30 de vocês. Quando vou para a cama, ele me olha da janela. Um olho é grande, o outro pequenininho e tem fogo em volta da cabeça. Nas patas tem lama e pedaços de terra com grama. E o pelo das costas fica sempre arrepiado. Ai, meu Deus, que medo! Que pena que a gente mora numa casa e não no 10º andar de um edifício. Daí eu ia olhar o lobo de cima e tão distante que por mais que ele pulasse, não queria me alcançar. Mas se a gente morasse em apartamento, não ia ter jungo ao nosso cole. Tão valente, não é? Isso, olha lá, tinha um cachorrinho valente, que algum dia ainda vai afugentar o lobo, para ele nunca mais aparecer. Essa é uma das coisas que a minha mãe diz. Então, de tanto correr atrás de mim, o lobo me deixa cansada e me enrolo no cobertor, ponho um lençol na cabeça e fecho os olhos para dormir. Olha, ela tem medo do lobo também, tá? Cole, raça de cão, afugentar, expulsar, espantar. Vamos ver mais na página 31? Teve um dia que usei um truque com o lobo e deu certo, pois ele apareceu e não fechei os olhos nem cobri a cabeça com o lençol. Olhei para ele bem de frente assim, e de repente percebi que aquele lobo que vinha na janela não tinha olhos, e olhando mais percebi que não tinha orelha alguma, nem tinha língua ou focinho. E olhando melhor na dobra da cortina, onde eu podia jurar que ele se escondia, não tinha lobo algum, era só uma dobra com a cara de lobo, e daí o lobo virou fumaça. Viu? Ela tinha uma dobrinha de cortina e ela pensava que era um lobo. Olha como a nossa imaginação leva nós além, não é? E o medo dela foi embora, porque ela descobriu que era só apenas a cortina dobrada. Vamos ver agora a interpretação do texto. Número 1. O texto que você leu conta uma história de uma criança que não conseguia dormir. Por que ela não conseguia dormir? Número 2. Veja, você já vivenciou situação parecida? Conte aos colegas. Ela não conseguia dormir porque ela tinha medo do lobo, né? Mas não era verdade, era só a dobra da cortina, não é mesmo? 3. Se você pudesse dar um conselho para a criança do texto sobre o medo que ela tem de um lobo imaginário que a impede de dormir, o que diria? Então, uma resposta pessoal de vocês aí, não é?
Número 4. Ao final do texto, vemos que o medo da criança é de um lobo real. Sim ou não? Era um lobo real ou um lobo imaginário? Então, você vai marcar o X se é um lobo imaginário ou se é um lobo real. Número 5. Com a ajuda do professor, leia atentamente o trecho a seguir, observando o uso de duas palavras em destaque. Então, vai vendo aí, Caprô, para você marcar o X. Então, olha lá. Pelo vidro, vejo que ele voa pelo jardim e a roda bem depressa. Bem depressa até que todo o ar de dentro sai e ele desce e encosta o focinho na janela. Depois volta a ficar com cara de lobo. Em sua opinião, as palavras em destaque têm a função de então e depois, indicar a quantidade de lobos ou indicar a passagem do tempo. Então, pausa aí, faça e depois você volta a corrigir com a professora. Vamos corrigir, então? As primeiras respostas são pessoais de vocês, não é? Mas agora, no final do texto, vemos que o medo da criança é do lobo real ou imaginário? Imaginário, não é? Em sua opinião, as palavras em destaque têm a função, então e depois. Tem a função de indicar a passagem do tempo na história, não é verdade? Sim. Então, se você acertou, pode listar aí. E por hoje é só. Encerramos a nossa aula. Beijo e uma excelente semana para você.